Clima organizacional, um curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional de uma empresa. Aula 6, questionários. Aplicação. O questionário deve ser desenvolvido para que o funcionário possa fazê-lo sozinho e anonimamente. Porque é ótimo o questionário nessa questão do anonimato, mas se o funcionário não conseguir fazer sozinho, todo mundo vai saber, quando ele pedir ajuda, vai saber que é ele que está respondendo aquela pergunta, né? Então, o funcionário tem que fazer sozinho e anonimamente. Tem que existir uma introdução e explicação dos objetivos e formas de preenchimento. Então, normalmente, o começo do questionário é um tutorial, né? O funcionário vai ler, vai entender por que a pesquisa está sendo feita naquele momento e como preencher as respostas. Tem duas formas de aplicação do questionário. Pode ser com cadernos de resposta, em papel mesmo impresso, ou em questionários eletrônicos, né? No computador. Anonimato e perfil. Então, é fundamental para o sucesso da pesquisa que se respeite o anonimato do funcionário. Isso até dá mais aceitação na pesquisa, porque normalmente a pesquisa de clima não pode ser obrigatória. Então, com o anonimato, é mais fácil do funcionário se dispor a respondê-la, né? Então, é fundamental o anonimato. Agora, o setor deve ser identificado, principalmente numa empresa grande, né? Por exemplo, departamentos, né? Às vezes filiais podem ser também discriminadas, identificadas no questionário, para facilitar o entendimento também dos resultados obtidos, né? Agora, é possível também que gênero, idade, nível hierárquico e tempo de empresa também possam ser identificados. Mas isso fica a critério mesmo de cada empresa, né? Se vai fazer essa identificação ou não. Por exemplo, de gênero, às vezes é complicado. Se numa empresa a maioria dos funcionários são homens, vai ficar mais fácil de identificar as mulheres. Então, talvez não seja tão anônima assim o questionário, a pesquisa, né? Então, isso é algo a ser decidido, né? Se gênero, idade, assim por diante, vão ser identificados no questionário. Agora, departamento é muito bom que seja. Opções de resposta para as perguntas do questionário. Devemos evitar respostas de sim ou não, né? Porque fica muito limitado. Às vezes a pessoa não quer responder nem sim nem não, né? Agora, opções medianas como mais ou menos ou regular também são perigosas, porque aí a pessoa acaba, para terminar mais rápido, vai colocando mais ou menos, regular, e às vezes essas respostas nem entram na parametrização. Então, o resultado da pesquisa pode não ser verdadeiro. Então, essas opções aqui são boas. Você colocar ótimo e bom, ou boa, né? Ruim e péssimo. E não se aplica, porque às vezes aquela questão não se aplica a você ou não se aplica ao seu departamento. Então, pode ter essa opção também de não se aplica, né, a sua pessoa ou ao seu departamento. Então, ótimo e boa, ruim e péssimo são opções. Eu não botei um meio termo, eu não botei mais ou menos, eu não botei regular, né? Agora vamos ver a parametrização, que é uma palavra difícil que apareceu em aulas anteriores, né? O que seria a parametrização? É dar parâmetros às respostas para facilitar a compilação de dados. Então, aqui eu tenho. Vamos dizer que tenho as opções de resposta numa pergunta. Sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Então, se eu não dou parâmetros para essas respostas, no meu relatório eu vou ter que botar assim: tantos por cento responderam sempre, tantos por cento responderam quase sempre, tantos por cento responderam raramente, tantos por cento responderam nunca. Fica um relatório complicado, chato de ler, né? Difícil de visualizar.
Então, a gente dá parâmetros para as respostas. Por exemplo, sempre e quase sempre são respostas positivas, né? Dependendo da pergunta, claro, né? E raramente, nunca, a gente poderia colocar com parâmetro negativo. Então, é óbvio que você tem que ver qual é a pergunta, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de pergunta. Você está satisfeito com a liderança do seu gestor? Você está satisfeito com a liderança do seu gestor? Aí tem lá a resposta sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Então, quem responde sempre ou quase sempre é positivo. Quem responde raramente ou nunca, nesse caso, é negativo. Então, isso aqui é a parametrização. Eu dar esses parâmetros para as respostas. Então, vamos ver isso na prática, uma atividade. Então, numa empresa com 500 funcionários, tivemos as respostas sobre salários. Então, ótimo, 47%, satisfatório, 38%, ruim, 10%, péssimo, 5%. Então, os parâmetros para cada resposta são: ótimo e satisfatório é positivo, o funcionário está satisfeito com o salário. Ruim e péssimo é negativo, o funcionário não está satisfeito com o salário. Então, a minha pergunta é: qual é o número de funcionários insatisfeitos com os salários? Então, quem é que está insatisfeito? O que está negativo? É ruim e péssimo. Então, vamos lá. Ruim 10%, péssimo 5%. Então, insatisfeitos, nós temos 15% dos funcionários. Mas a minha pergunta não foi a porcentagem de funcionários insatisfeitos. A minha pergunta foi o número de funcionários insatisfeitos. A gente sabe que é 15% e a gente sabe que a empresa tem 500 funcionários. Então, vamos ver como que nós fazemos isso? Então, eu tenho 15% de funcionários insatisfeitos, 500 funcionários na empresa. Então, 100% dos funcionários é igual a 500. Né? E eu quero saber o valor de 15% só. Então, eu ponho um X lá no número de funcionários que eu não sei. Então, é uma fórmula bem fácil. Você pega 500 vezes 15%. Então, como é que é a fórmula para calcular isso? 500 vezes 15 dividido por 100. Ou então ir lá na calculadora mesmo, né? 500 vezes 15 e tecla o sinalzinho de porcentagem. Porque aquele sinalzinho de porcentagem nada mais é que dividido por 100, tá? Então, o total de funcionários insatisfeitos é 75. Então, dos 500 funcionários na empresa, 75 funcionários estão insatisfeitos com os salários. Por isso que é bom na pesquisa de clima identificar o departamento. Por quê? Porque às vezes é um departamento que não está satisfeito com os salários e o resto da empresa está. Porque a gente só tem 75 funcionários insatisfeitos, né? Então, vamos dizer que a maioria desses funcionários estejam no departamento de testes. Então, a empresa pode analisar só o departamento de teste e analisar se pode melhorar o salário desse departamento, né? Então, acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. O site é monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você está gostando desse vídeo, né, ou gostando do curso, ou gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, tá bom? Então, até logo e até a próxima aula. Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 7, montagem. Então, quais são algumas opções de respostas quando você estiver montando um questionário para fazer a pesquisa de clima organizacional? Podemos botar como opções de respostas: muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Então, relembrando que as opções mais ou menos
são essas respostas medianas, não são boas para serem colocadas nas opções de resposta, tá? Porque não dá nem para parametrizar essa resposta, porque ela não é nem satisfeito nem insatisfeito. Então, é uma resposta perigosa, né, capciosa. Então, colocar só respostas que possam ser parametrizadas como satisfeito e insatisfeito, tá bom? Então, começa aqui, ó, muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Aí nós temos outra opção, sempre, quase sempre, raramente ou nunca. Concordo totalmente, concordo, discordo ou discordo totalmente. Temos a opção de péssimo, ruim, bom ou ótimo, né? Então, essas opções de resposta vão aparecendo de acordo com o tipo da afirmação que você coloca, né? A frase que você coloca lá, aí você vê qual essas opções de resposta se enquadram melhor. E nós também podemos variar um pouquinho com imagens, né? Por exemplo, uma opção de resposta pode ser gostei, não gostei, assim, né? Com a mãozinha, né? O joinha, né? Pode ser assim, para até dar uma relaxada visual, né, na pesquisa. Ou assim também, essa é uma outra opção. Carinha feliz, carinha triste, ou nem vai nem vem, né? Aí essa entra aquela resposta do mais ou menos, né? Mas pode aparecer também, a gente pode usar esse tipo. Ou então você pode usar só a carinha feliz e a carinha triste, né? Para evitar essa opção do mais ou menos, né? Vamos lá. Vamos ver esse exemplo. Vamos dizer que você coloque assim na sua pesquisa de clima. Considero importante o trabalho que eu faço. Então, uma boa resposta, boas opções de resposta seriam essas. Concordo plenamente, concordo, discordo, discordo plenamente. Então, você vai sentir se o funcionário se sente importante na empresa, né, com o trabalho dele. E a parametrização dessas respostas pode ser assim, ó. Concordo plenamente, concordo, está satisfeito, então tá bom para a empresa. Discordo e discordo plenamente, ele está insatisfeito, então ele acendeu, né, a luz de alerta aí para os setores responsáveis, né, para fazer alguma mudança e ver o que pode se fazer para que o funcionário se sinta mais valorizado, né? Então aqui está um exemplo de uma questão de uma pesquisa de clima. Aí vem a parte da divulgação, né? A parte da divulgação é importantíssima. Por quê, né? Os funcionários precisam entender a importância da pesquisa. Porque normalmente a pesquisa não é obrigatória, ela é voluntária. Então, se o funcionário não entender que aquilo é importante não só para a empresa, mas para ele também, então ele não vai fazer a pesquisa, ele não vai responder. Então, para ele participar, ele precisa entender a importância. Com isso, a gente deve garantir a adesão dos funcionários. Então, se fizer essa campanha de divulgação, olha, faça, responda a pesquisa, é importante, não é obrigatória, mas é importante, a gente vai garantir que eles vão participar, né? Mostrar que é um importante projeto da empresa. Por que é um projeto? Porque é com base nas respostas da pesquisa que a empresa vai tomar algumas ações futuras. Então, mostrar para o funcionário que isso faz parte de um projeto, né? Que por isso é importante que ele participe. E aí, usar todos os meios de comunicação disponíveis da empresa. Se a empresa tem intranet, se tem jornal, se tem quadro de anúncios, usar tudo. Colocar em todos os meios de comunicação da empresa a informação de quando vai ser a pesquisa, como que vai ser feita, onde que deve ser entregue e assim por diante. Então, essa parte de divulgação é importantíssima, tá? Para que haja uma adesão total dos funcionários. A aplicação e coleta, né?
O ideal é que a pesquisa seja feita no próprio local de trabalho. Porque quando é um questionário, é possível que o funcionário responda em casa. Mas o ideal é que seja feita no trabalho. Por que é ideal que seja feita no trabalho e não em casa? Porque se for respondido em casa, pode sofrer influências de terceiros. Então, às vezes, o próprio funcionário está satisfeito com o seu salário, mas a esposa não está. Então, se ele responde em casa, é possível que a esposa diga: não, põe aí, insatisfeito. Né? Pode ser, né, que aconteça isso. Então, o ideal é que seja feito realmente no local de trabalho, que aí o funcionário sozinho, na mesa dele, dentro da realidade dele, ele consiga responder da maneira mais verdadeira possível, né? Agora, importante, né? A coleta não deve ser feita pelos superiores imediatos, porque aí já diminui aquela coisa do anonimato, lembra? Que o anonimato na pesquisa de clima é essencial, principalmente no uso de questionários. Então, se for o próprio chefe do funcionário que vai recolher o papel, pelo menos na primeira página ele já vai ver quais foram as respostas do funcionário, né? Então, não deve ser feita pelos superiores, deve ser feita através de urnas. Tem uma caixa lá no cantinho lá da sala, o funcionário vai lá, coloca o questionário dele lá e aí ninguém vai saber quem é quem. Vai preservar o anonimato do funcionário, né? Vamos fazer uma atividade. Então, garantir uma participação dos funcionários é o objetivo principal da etapa de divulgação da pesquisa. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. Resposta é verdadeira. Sim, garantir que os funcionários participem na pesquisa de clima é mesmo o objetivo principal da etapa de divulgação, como nós mencionamos anteriormente, né? Acesse o curso Clima Organizacional para mais atividades. É no blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou desse vídeo e está gostando do curso, compartilhe ele com seus amigos, tá bom? Então até logo e até a próxima aula. Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional dentro de uma empresa. Aula 8, tabulação. Então, o que é tabulação? Tabulação é o processamento dos dados que são coletados na pesquisa de clima organizacional. Para quê? Para calcular as porcentagens dos funcionários que estão satisfeitos ou insatisfeitos em relação ao que está sendo investigado na pesquisa. Vamos ver um exemplo de tabulação por perguntas, que existe uma ordem de tabulação. Primeiro você tabula as perguntas, uma por uma da pesquisa, ok? Então vamos dizer que tinha essa pergunta aqui na pesquisa. Como você avalia o relacionamento entre seus colegas de equipe? Então as opções de resposta seriam ótimo, bom, ruim e péssimo. Daí a gente precisa fazer a parametrização, lembra? Então, na parametrização que já foi feita anteriormente, nós temos os parâmetros ótimo e bom estão satisfeitos. Ruim e péssimo estão insatisfeitos. Então, isso você já faz anteriormente, essa parametrização, né? Agora sim, vem a tabulação propriamente dita. Então, se nós tínhamos as opções de resposta, ótimo e bom com parâmetro satisfeito, ruim e péssimo com parâmetro insatisfeito, aí nós pegamos o número de respostas. Então, nós vimos lá na pesquisa que 30 responderam ótimo, 40 bom, 20 ruim, 10 péssimo. Então, como que a gente tabula isso? Pega 30 e 40
e transforma em porcentagem, que nesse caso dá 70% de satisfeitos. E 20 e 10, que estão insatisfeitos, a gente transforma isso em porcentagem e nós temos 30% de insatisfeitos. Então isso é a tabulação. Lá atrás, quando você ainda estava montando o questionário, você fez a parametrização, você botou parâmetros para as respostas. Aí agora você tabula, transformando os números em porcentagem. Aí depois vem a tabulação por variável, ou seja, pelo assunto, salários, benefícios, liderança e assim por diante. Então, essa tabulação por variável é o cálculo da porcentagem de satisfação e insatisfação em relação a cada variável investigada, né? Nós vamos dizer que na hora do plano, né, da pesquisa, vocês decidiram pesquisar salários, liderança, benefícios, relacionamento, né? Então, primeiro você tabula pergunta por pergunta de cada variável. Aí depois você consegue tabular as variáveis separadamente. Então, primeiro, como eu falei, tabula todas as respostas e aí tira a média aritmética. Vamos dizer que na variável salário, vocês elaboraram 6 perguntas sobre salários. Então, vocês tabulam essas 6 perguntas separadamente, depois pega os resultados, soma e divide por 6, para tirar a média aritmética daquele assunto. E aí você vai descobrir dentro do assunto salário, por exemplo, quantos estão satisfeitos e quantos estão insatisfeitos dentro do assunto. E aí a gente tem o índice de satisfação geral. Você vai pegar todos os assuntos para ver a satisfação geral dos funcionários dentro da empresa. Então, primeiro tabula as perguntas, depois tabula as variáveis, e aí a gente tem o final, o ISG, o Índice de Satisfação Geral. Então, é o resultado geral da pesquisa, como eu falei, e é obtido pela média também. É a média aritmética das porcentagens de satisfação de todas as variáveis pesquisadas, né? E aí nós temos a série histórica do ISG, é mais um passo depois. Essa série histórica ela é indicada para quando a empresa já aplica pesquisas de clima há algum tempo, né? A gente viu que o ideal é que a pesquisa de clima seja feita a cada ano, no máximo 2 anos. Nós vimos isso, não me lembro se foi na primeira ou na segunda aula desse curso. Então, se a empresa está sempre fazendo todo ano, ou a cada 2 anos no máximo, a pesquisa de clima, a gente vai acumulando o ISG para depois ter uma série histórica. A cada 5 anos, vocês verem qual é o progresso, né, da empresa, os pontos fortes e fracos. Então, os resultados são cumulativos e servem para indicar tendências. Vocês olham lá o ISG de 5 anos. Aí vê que a porcentagem de satisfação com salário está melhorando. Então, você já começa a perceber que isso está se tornando um ponto forte da sua empresa, né? Oferecer bons salários para os funcionários. Mas se a empresa está começando a fazer a pesquisa de clima agora, a série histórica ainda não se aplica, né? A série histórica só se aplica quando você já tem, assim, talvez uns 5 anos de ISG para poder fazer uma boa comparação, né? Então, vamos para uma atividade. Calcule o ISG de acordo com a tabela abaixo. Então, nós temos aqui, são 9 variáveis que eu coloquei na minha pesquisa de clima. Salário, benefício, segurança, desenvolvimento dos recursos humanos, carreira, integração, comunicação, trabalho em equipe e valorização.
Então, esses foram os 9 pontos, as 9 variáveis que eu decidi colocar na minha pesquisa de clima. Aí eu peguei a porcentagem de satisfação, que eu quero saber quantos por cento estão satisfeitos, né? Então, eu peguei lá os resultados das porcentagens de satisfação de cada variável. Então, eu quero saber o resultado do ISG, né? Peguem a calculadora aí rapidinho, que eu vou dar para vocês 10 segundos para vocês pensarem. Deu tempo de calcular? Não deu, né? Eu sei, mas é só para uma questão de análise mesmo. Então, vamos ver a resposta. Então, você vai pegar, para descobrir o ISG, você vai somar, como eu botei aqui, os 9 resultados e dividir por 9, para tirar a média aritmética, né? Então, seria 505 dividido por 9. Então, esse ISG desse ano, nessa determinada empresa, é de 56,11% de satisfação geral. Está muito perto do médio, né? Então, essa empresa aqui tem que ficar alerta, né? Porque está muito perto da metade, né? Está metade satisfeito e metade insatisfeito. Então, essa empresa tem que estar com o sinal de alerta ligado para ver se pode tomar alguma atitude e melhorar a satisfação dos seus funcionários, não é mesmo? Quer mais atividades sobre clima organizacional? Então acesse, né, o site monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você está gostando do curso, gostou desse vídeo, achou esse vídeo útil, compartilhe com seus amigos, tá bom? Então até logo, até a próxima aula. Clima organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional. Aula 9, relatórios e divulgação. Essa já é a nossa penúltima aula, né? O nosso curso de aprimoramento acaba na aula 10. Então, qual é o objetivo do relatório da pesquisa de clima? Propor intervenções, né? Porque na pesquisa, com certeza, você vai encontrar pontos fracos na empresa. Então, no relatório, vai ser propostas mudanças que podem ser feitas na empresa para solucionar o problema. Como que deve ser o relatório? Deve ser escrito para divulgar os dados, utilizar uma linguagem clara e objetiva e usar recursos visuais. Então, no momento do relatório que você vai botar no papel o resultado da tabulação que você fez, né? Você fez a pesquisa, aí você analisou os resultados através dos parâmetros que você já tinha decidido antes, e aí você tem a tabulação, a porcentagem só de satisfeitos e insatisfeitos, né? Então, é com essa tabulação que você escreve o relatório. Usar recursos visuais também é excelente. Por quê? Porque o relatório vai ficar mais leve. Então, nem todas as questões você precisa escrever todos os resultados. Você pode usar gráficos para facilitar a visualização e para o relatório não ficar maçante. Qual é a estrutura do relatório? Identificar o assunto. Então, nessa hora é importante também você identificar o ano da pesquisa, porque você sabe que no final a gente vai ter o ISG, que é o Índice de Satisfação Geral, e depois de uns 5 anos, mais ou menos, você pode ter a série histórica. Então, você precisa saber cada ano do relatório. Se o relatório não tiver ano, você depois não tem como fazer a série histórica, né? Então, é importante nessa hora identificar o ano da pesquisa. Quais eram os objetivos? Por que a empresa decidiu fazer a pesquisa naquele momento? A abrangência. Quantos por cento dos funcionários decidiram responder à pesquisa?
Porque nós já vimos em aulas anteriores que a pesquisa é voluntária. Então, isso precisa entrar na estrutura do relatório. Quem vai ler o relatório precisa saber se foi a maioria dos funcionários que respondeu, se em algum departamento houve um boicote, talvez, né, da pesquisa. Então, isso tudo tem que entrar na estrutura do relatório. Características do público-alvo, o departamento, ou talvez nível de instrução, se o público era masculino ou feminino. Se quiser, né, pode colocar essas características do público-alvo. E quais as variáveis que foram investigadas? Investigamos salários, benefícios, liderança, relacionamento, comunicação, etc. Qual a importância disso? Apresentar os resultados detalhadamente, informar o diagnóstico, né? Você vai dizer, olha, a empresa está com os seguintes pontos fracos. Então, nós propomos as seguintes intervenções, X, Y e Z. Né? Então, essa é a hora de fazer é na hora do relatório. E aí apresentar o ISG, né? O Índice de Satisfação Geral, no final do relatório. Então, essa é a importância dele. Aqui tem um exemplo de recursos visuais. Então, numa pesquisa, a gente tem o resultado, a porcentagem de satisfação na variável salário. Então, a gente vê aqui que na questão 10 teve mais de 50%, na questão 11 quase 70%, na questão 12 um pouquinho mais de 60%, na questão 13 um pouquinho mais de 70%. Então, assim, no geral, a gente olhando esse gráfico, a gente pode ver que a variável salário até que é um ponto forte nessa empresa, né? E eu não precisei ler nada, eu não li relatório nenhum, eu só estou olhando o gráfico. Então, viu como é que é importante ter recursos visuais na hora do relatório? Né? Em pouco tempo eu analisei, consegui analisar, tá bom, não vou me preocupar com a variável salário, os funcionários estão satisfeitos, vamos adiante. Então, é importantíssimo os recursos visuais. Análise dos dados. Então, deve apontar pontos positivos e negativos e discutir as ações, né, que podem ser tomadas. Então, aqui é o momento de decisão, né? Quando você analisa os dados. Então, quais são os planos de ação que a empresa deve tomar? Primeiro, o que a empresa pode fazer mesmo, e nunca prestou atenção e nunca fez. Porque às vezes passa despercebido algum ponto, né? Aí os funcionários estão insatisfeitos com o banheiro. Aí a empresa vai lá olhar, realmente o banheiro está com alguma infiltração. Tá? E sim, a empresa às vezes pode fazer uma obra e consertar o banheiro. Só que não fez até o momento. Então, os planos de ação devem ser assim. Os que já podem ser feitos devem ser feitos logo. E os que são mais preocupantes, né? Os que tiveram um índice de insatisfação pior. Aí a empresa tem que fazer um esforcinho, né, e tentar resolver o assunto. Então, é nessa hora que isso se define. Aí vem a divulgação, né? Já resolvemos tudo, já fizemos o relatório, e aí vem a divulgação. Por que é importante que se faça a divulgação dos resultados? Porque se isso não ocorrer, o funcionário não vai participar em outra pesquisa. Quando vier a seguinte, do ano seguinte, ele vai olhar assim, mas ano passado eu fiz isso. E depois nem fiquei sabendo de nada, qual foi o resultado, o que a empresa decidiu fazer. Isso aqui não vale a pena, não vou fazer. Então, ele vai decidir e vai ficar desanimado, né? Então, tem que ter a divulgação dos resultados. Agora, temos que ter cuidado com isso. Cuidados na divulgação. É recomendável verificar com a direção se há algum dado que não será comunicado. Por quê? Porque a divulgação pode ser total ou parcial. Quem vai decidir isso é a direção, né? E junto com a divulgação é necessário que haja o posicionamento da empresa. Então, por isso que é importante que a divulgação muitas vezes seja parcial, porque se num ponto fraco a empresa não tem um posicionamento,
Então é melhor nem dizer. Porque imagina só, o funcionário lá do RH chega lá na reunião e fala: olha, nós tivemos os seguintes pontos positivos, isso, isso e isso. Aí os pontos negativos, tá aqui, segurança no trabalho. Ah, mas a gente não tem como mudar as ferramentas, então no momento nada pode ser feito. Joga um balde de água fria, né? Joga um balde de água fria nos funcionários. Aí primeiro, eles vão, na próxima pesquisa também não vão querer responder, que eles vão dizer, eu vou responder a pesquisa para depois eu ouvir nada no momento será feito? Então, não dá, né? Por isso que muitas vezes tem que ser parcial a divulgação. Porque se vai divulgar o ponto negativo, tem que dizer o que vai ser feito para melhorar. Vamos fazer uma atividade? Então, numa pesquisa de clima, uma empresa encontrou os seguintes resultados. Salários, 81% satisfeitos. Benefícios, 30% satisfeitos. Mobiliário, ou seja, os móveis, né? 10% satisfeitos. Então, a empresa não tem recursos para aumentar os benefícios, mas tem recursos para trocar as cadeiras dos funcionários. Então, o que deverá ser divulgado para os funcionários na divulgação dos resultados da pesquisa? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. Possível resposta. Por que é possível? Porque isso é cada empresa que decide, né? Mas usando o bom senso, vamos dar uma possível resposta. Então, deve-se divulgar a variável salário, porque é um ponto forte da empresa. Mais de 80% dos funcionários estão satisfeitos com o salário, né? Então, isso deve ser divulgado. Mobiliário também deve ser divulgado. Por quê? Vai dizer, olha, nós vimos na pesquisa de clima que os funcionários estão insatisfeitos com o mobiliário utilizado no dia a dia. Então, a empresa decidiu trocar todas as cadeiras para o modelo tal. Aí pode até mostrar, né, uma figura do modelo da cadeira, né? Para vocês terem mais conforto no dia a dia. A empresa está preocupada, né, com o bem-estar dos funcionários e tal. Aí já vão ficar, né? Poxa, a gente reclamou, a empresa está dizendo que vai mudar, né? Aí quando eles chegarem no dia de trabalho, numa segunda-feira, e ver todas as cadeiras novinhas, muito confortáveis, que não causa dor nas costas, né? Que ele vai conseguir trabalhar o dia inteiro, né, sem sentir dores, ele já vai se sentir satisfeito, né? Porque ele vai pensar, não, valeu a pena eu ter reclamado disso na pesquisa de clima, que a empresa foi e mudou, né? Tomou ação. Então vai animar o funcionário a uma próxima pesquisa responder novamente e aí botar outras coisas lá que ele está insatisfeito. Então, o salário e o mobiliário devem ser divulgados. Um porque é o ponto forte e o outro porque a empresa vai agir. Agora, naquele caso, a variável benefício não deve ser divulgada, porque é um ponto negativo da empresa e naquele momento a empresa não tem como mudar esse quadro. Como eu falei, a empresa não tinha recursos para aumentar os benefícios. Então, é melhor deixar quieto e quando a empresa tiver condições de melhorar, aí dá o anúncio. Olha, vimos na pesquisa do ano passado que muitos estavam insatisfeitos com benefícios. Naquele momento, a empresa não tinha condições de fazer nada, mas agora tem. Então, nós vamos acrescentar plano dental ao plano de saúde, por exemplo, né? Então, pontos negativos só devem ser divulgados se tiver um plano de ação. Acesse o curso de clima organizacional para mais atividades, tá? Esse curso tá em monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou desse vídeo,
ou está gostando desse curso de aprimoramento, compartilhe com seus amigos, ok? Então, até logo e até a nossa última aula, ok? Até logo! Clima organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Aula 10, pesquisa socioeconômica. Essa é a nossa última aula do curso de aprimoramento. Objetivos. Então, o grau de satisfação de um trabalhador também é influenciado pela situação dele fora da empresa. Então, essa realidade que ele vive fora da empresa, sua situação socioeconômica, pode influenciar na satisfação dele no trabalho. Então, o funcionário pode estar infeliz e desmotivado dentro da empresa, mas porque ele está vivendo uma situação familiar ou social ruim. Então, ele vem trazendo um problema de fora, o que faz ele ficar desmotivado no trabalho. Então, é essencial que as empresas conheçam essa realidade socioeconômica dos seus funcionários, conheçam a realidade dele também fora da empresa. Essa pesquisa socioeconômica, ela serve para complementar a pesquisa de clima organizacional. Ela não pode ser feita sozinha. Tem que ter a pesquisa de clima organizacional e, se a empresa quiser se aprofundar mais um pouco, faz essa pesquisa socioeconômica, para que a empresa conheça a realidade e, se for possível, ela intervir em alguma coisa para melhorar a realidade do funcionário, ela vai fazer, né? Agora, atenção! Como essa pesquisa invade a intimidade do funcionário, normalmente ela não é anônima, então precisa ser feita por um profissional especializado. Pode ser de fora da empresa ou não. Agora, se a empresa tem um departamento de serviço social ou um departamento psicológico, esses departamentos são os ideais para direcionarem essa pesquisa socioeconômica. Então, quais são os assuntos para essa pesquisa socioeconômica? Dados pessoais, estado civil, idade, família, quantos filhos tem, quem fica com os filhos pequenos enquanto a pessoa está trabalhando, né? Trabalho, é o primeiro emprego? Quanto tempo está na empresa? Né? Habitação, mora em casa ou apartamento? É próprio ou é alugado? Se é alugado, quanto paga de aluguel? Se é próprio, está pagando financiamento? E assim por diante, né? Educação. Qual é a escolaridade própria, do funcionário? Se os filhos estudam em escola pública ou escola particular. Transporte. Pode se perguntar qual é o transporte que utiliza, quanto tempo que ele leva de casa para o trabalho. Saúde, as condições próprias do funcionário, se o funcionário está bem de saúde, se alguém na família tem problemas de saúde, alguma doença crônica, pode até entrar a parte de alcoolismo, drogas, etc., nessa parte da pesquisa. Lazer e atividades, se ele pratica esporte, o que gosta de fazer no seu dia de folga. E alimentação. Quantas vezes o funcionário ou a família come carne por semana? Quantas vezes a família come frutas na semana? Então, esses são assuntos para entrar na pesquisa socioeconômica. Como a gente viu em slide anterior, ela realmente invade a privacidade do funcionário, Então, tem que ser feita com bastante ética esse tipo de pesquisa socioeconômica. Vamos fazer uma atividade? Pergunta: para que serve a pesquisa socioeconômica? Eu vou te dar 5 segundos para pensar. Ela serve para complementar as informações fornecidas pela pesquisa de clima. E como a gente também viu, ela serve para a empresa conhecer a realidade do funcionário e intervir no que for possível.
Então, assim nós terminamos o nosso curso de aprimoramento Clima Organizacional. Então, você pode acessar o blog para mais atividades. É monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você gostou desse vídeo e gostou do curso, conhece alguém que vai tirar proveito desse curso gratuito, compartilhe, né, com seus amigos, tá bom? No próximo vídeo vão ser informações sobre a prova final, se você desejar adquirir o certificado, tá bom? Então, até a próxima! Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional numa empresa. Avaliação final. Então, as informações que se seguem são as informações para você fazer sua prova final e poder adquirir o seu certificado desse curso de aprimoramento. Então, essa é a segunda e última prova do curso. Então, se você chegou nesse momento e você não fez a primeira prova, não tem problema, você pode fazer as duas provas juntas. Se você já fez a primeira, agora é hora de fazer a última, né? Lembrando que a média para você poder adquirir o certificado é de 60 no mínimo. Tem que ser média igual ou superior a 60 nas duas provas para poder adquirir o seu certificado. O valor desta prova é R$ 16. O pagamento é pelo PagSeguro. Então, isso vai lhe dar total garantia de receber o seu material, tá bom? Você vai pagar. Se você escolher boleto bancário, o PagSeguro leva um dia útil para aprovar o seu pagamento. Se você escolher cartão de crédito, é possível que o PagSeguro aprove até mesmo no mesmo dia o pagamento. E a sua prova é enviada no mesmo dia útil em que seu pagamento é aprovado, tá bom? Então, a prova, como eu falei, é enviada no mesmo dia útil da aprovação do pagamento. Agora, se por um acaso o seu pagamento é aprovado num sábado ou num domingo, aí a sua prova será enviada na segunda-feira, logo pela manhã, tá bom? E quem adquire a prova recebe um brinde, que é uma atividade interativa de revisão. É como se fosse um joguinho, né? Vai ter as questões, você tem que escolher a resposta certa. Você pode fazer essa atividade primeiro e para depois fazer a prova, né? Então, para mais informações sobre essa prova final, você pode acessar o blog monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br. O link também vai ficar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para entrar diretamente na página das informações da prova final, tá bom? Então, eu vou ficar aguardando a encomenda da prova final de vocês para eu poder fazer o envio do certificado. Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro e aqui mesmo, concluindo mesmo o nosso curso, né, eu vou agradecer a audiência de vocês, o carinho, né, de estarem sempre assistindo os nossos vídeos e vamos já começar com projetos de novas aulas agora, né, que acabamos esse, tá bom? Então, estou muito feliz, né, que eu terminei dentro do prazo esperado mesmo e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, até o próximo curso.